Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre meditação. E muita gente me perguntou já o que eu uso, que técnica que eu uso, como que eu medito, onde ou como que eu aprendi a meditar. E eu não costumo falar muito sobre isso, mas hoje eu decidi contar para vocês como foi esse meu processo de começar a meditar e de entender e conhecer a meditação. E contar um pouquinho da escola onde eu aprendi sobre meditação. Bom, na verdade, quem me ouve já sabe, essa busca incessante desde os 19 anos, o que é o universo, o que é o ser, o que é a vida, para que eu tô aqui, toda essa inquietude e essa busca. E por muito tempo eu buscava fora, buscava fora técnicas, cursos, coisas, pessoas, gente que ia me ajudar nesse processo, como que eu ia me encontrar. Aquela busca, eu acho que todo mundo que começa a buscar passa por um período do processo que é meio assim, né? Buscar muito fora, tentar encontrar coisas, tentar entender externamente. Porque num primeiro momento a gente precisa de algum conhecimento para ter noção de por onde começar e também porque é mais fácil buscar fora do que dentro. Quando me falavam para olhar para dentro e ouvir meu coração, eu simplesmente não entendia o que as pessoas estavam falando, porque eu não conseguia ter esse espaço de internalização, de me sentir, de me perceber, eu não conseguia reconhecer nada disso, então para mim era algo muito subjetivo, meio surreal mesmo de ouvir o coração. E eu fiquei nessa busca externa por um longo período. Chegou uma época que eu cansei, porque nessa busca externa, além de fazer um monte de curso, acumular um monte de conhecimento, de apostila, de tudo, eu comecei a acumular muitas coisas mesmo, objetos que, então eu preciso de uma pedra tal, um cristal não sei o que lá, e aí eu preciso do incensário, e daí o incenso disso é para isso, daquilo é para aquilo. Sabe quando entra nesse meio de precisar de muitas coisas físicas? E aí eu me tornei meio que escrava de ter que viver essa coisa ritualística. E eu particularmente acho lindo todo esse espaço ritualístico. Tem pessoas que fazem isso com uma maestria incrível. Mas quando eu olho, não é pra mim. Eu nunca me identifiquei muito. Era tipo, ai meu Deus, lá vamos nós fazer, sabe, acender outro incenso, fazer outro não sei o quê. E isso, como uma obrigação, pra mim era muito pesado. Eu gosto até hoje, tenho meu cantinho ali, eu gosto de acender um incenso quando eu quero, não porque eu tenho que fazer isso todo dia. Então, pra mim, isso tudo estava realmente sendo uma bagagem muito pesada. E nesse caminho, eu vi muita gente fazendo muita coisa que também não era compatível comigo. Eu falei, pera lá, deixa eu dar um tempo nisso tudo. Eu simplesmente parei, eu passei aí bem uns 2, quase 3 anos sem fazer nada. Eu parei essa busca, falei, chega, vou ter uma vidinha normal daquela pessoa que levanta, vai trabalhar, volta para casa, chega de questionar. Eu tinha realmente cansado dessa busca. Nesse processo eu começo a olhar para dentro, falei, opa, peraí. E se eu não precisar de nada externo? Então este processo de falar, chega, eu cansei de buscar, me fez buscar num outro caminho. E aí eu parei de tentar encontrar isso externamente, comecei a olhar para dentro. Na época eu tinha um professor da universidade que dava algumas aulas de meditação e comecei a frequentar essas aulas. Depois eu peguei um material dele com algumas visualizações guiadas, aquela coisa de olhar para a respiração e fui fazendo esse processo. Comecei a perceber que minha mente deu uma super acalmada. Eu gravei um vídeo esses dias para o YouTube, acho que eu subi ele na segunda-feira, falando sobre meditação, sobre visualização guiada e a diferença disso. Então, nessas visualizações guiadas, minha mente já deu uma acalmada. Falei, pera, tem um espaço dentro de mim, de algo que eu não estava acessando e que de repente caminha por aí. E aí eu não tenho que carregar coisas físicas, não tenho mais o peso de ficar carregando coisas, não tenho mais que fazer nada externo, tá tudo aqui dentro. Isso pra mim foi uma descoberta, assim, um presente. Isso já tem aí, acho que uns 7 anos mais ou menos. Aí a gente começa a encontrar diversas formas de fazer isso, né? Relaxamento, visualização guiada, meditação disso, meditação daquilo. E eu olhava e falava, tá, o que é? O que eu faço agora? Eu fiquei um tempo fazendo as práticas desse professor, que é algo bem simples de prestar atenção na respiração, tomar consciência do próprio corpo, ouvir e perceber o ambiente sem se apegar, sem alimentar o pensamento sobre o que está acontecendo no ambiente, e fui treinando isso.
Fiquei nisso por um tempo, aí eu decidi mudar de carreira, mudar tudo na minha vida, aquela correria, mudar de cidade e tal. Dei uma parada com a meditação também. E aí eu descobri o Ayurveda, que é a medicina, filosofia indiana, e na verdade são hábitos de vida que trazem esse equilíbrio para o nosso corpo de acordo com as nossas características, respeitando a individualidade de cada um, respeitando as qualidades de cada ser, qualidade no sentido de característica mesmo, né? Não de ser uma qualidade boa ou ruim, nada disso. E quando eu entrei no Ayurveda, eu sempre apaixonada pela parte filosófica, logo na primeira aula a gente já tinha uma visão cosmológica e como que era a criação do mundo através dessa visão do Ayurveda. A gente estuda uma parte que chama Sankhya, que eu achei incrível. E eu falei, nossa, que negócio legal, né? Foram 2 anos de curso, que foi uma pós-graduação. Na última aula do último módulo, a gente teve aula com uma professora falando sobre a meditação, falando sobre essa parte mental dentro do Ayurveda, e eu me encantei. Ali eu olhei e falei, caramba, é isso. E ela falava desta meditação transcendental, e ela tem a escola de meditação, e eu fiquei olhando para aquilo e falei, nossa, para mim fez todo sentido. E quando eu fui para a Índia, o tratamento que me foi indicado pelo médico ayurvédico de lá não foi tomar tal erva ou fazer tal massagem. Ele simplesmente olhou para mim e falou, você precisa acordar, sentar e meditar. Como eu tava lá tem um templo, né? Acorda de manhã antes de ir pra aula, senta lá no templo que seja 10 minutos e medita. Depois você volta e faz as suas coisas. É só isso que você precisa. Fiquei olhando, eu nunca tinha visto isso dentro da Ayurveda, sabe? A recomendação dele ser simplesmente sentar e meditar. E de novo, isso vindo na minha vida, né? A importância disso. E aí apareceu a oportunidade de começar a estudar verdadeiramente a meditação dentro dessa escola, e aí chega no ponto, né? De onde que eu venho com as minhas práticas de meditação, o que é isso e que linhagem que eu sigo. Então, aqui eu tenho até Nossa, mexi na luz. Eu tenho até um livrinho para ilustrar. Esse livrinho aqui é da escola de meditação que eu fiz, é o Suda Dharma Mandalam. E é uma escola iniciática de meditação transcendental. Então a ideia ali dentro da escola é começar pelo basicão da meditação. Para quem não sabe realmente absolutamente nada, é começar do focar na respiração e reduzir o fluxo de pensamentos. Só que muita gente começa a fazer meditação e meio que para por aí. E dentro do Shuddha Dharma é assim, a gente começa aqui e vai praticando e incrementando isso com o tempo. Sempre tendo a consciência, sou eu no meu processo. Não é ninguém me guiando, não é ninguém me orientando, não é ninguém falando na minha orelha. Então eu não vou chegar em casa para treinar com um áudio sendo conduzida. Não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho um roteirinho, e esse roteiro, na verdade, é para a gente se preparar para a meditação, porque a meditação em si é aquele estado de contemplar, observar a mente, é essa pausa. Não porque o pensamento parou, mas porque eu me afastei dos pensamentos, eu parei de me identificar com eles, e dessa forma eu consigo observar estes pensamentos sem ficar alimentando, sem ficar conversando mentalmente. E a gente faz isso ao longo de 10 módulos. Isso para mim foi algo muito interessante no processo, porque se alguém chega para mim com um pacote, aqui dentro tem toda a meditação, se a pessoa chega para mim com um pacote e fala, toma, medita, a gente não faz, a gente não dá conta. Imagina o que é sentar para nossa mente, para o nosso corpo. Tá bom, senta aí 40 minutos. A gente não tem foco para isso. A gente não tem estrutura física para isso. Começa a doer, começa a coçar, começa a incomodar. Isso vai gerando uma ansiedade e a gente se obriga a ficar ali sentado tentando uma coisa que não vai conseguir. Então, para quê? Se obrigar a ficar ali sentado só para se torturar? E a parte legal de ser 10 módulos é justamente isso. Eu faço o primeiro módulo, 15 minutinhos, 10 minutinhos, é só respirar, tá bom. Consigo respirar, eu dou conta, tá bom. No mês seguinte eu vou lá, segundo módulo. Agora a gente vai respirar, beleza. E a gente foi montando essa escadinha. E dessa forma, quando chega no final, a gente tem o roteiro inteiro de como é a nossa prática diária, que a gente chama de sadhana, é o nosso serviço, é a nossa, de alguma forma, entrega para o universo. Porque quando a gente
cala a mente, a gente está fazendo isso pra gente, mas a gente também está fazendo isso pelo universo, não é simplesmente a gente. Quando a gente tira o nosso julgamento, quando a gente tira a nossa necessidade de ter opinião sobre tudo, quando a gente tira a nossa tentativa de controlar o universo, quando a gente tira todo esse peso do nosso mundo, da nossa mente, a gente está a serviço também. A gente começa a fazer não só por nós, mas pelos outros ao mesmo tempo. Às vezes a gente fica pensando como a gente pode ser uma contribuição energética para o universo nesse momento que a gente está passando. Cala a mente, quer dizer, reduz os pensamentos, né? Dá uma acalmada na mente, se desidentifica disso. E aí a tua própria energia vai estar numa outra vibração e aí sim você pode... Não é nem doar, porque doar às vezes parece que a gente doou e ficou sem, mas a gente pode expandir essa energia para toda a unidade, porque a gente no fundo é a mesma coisa. Então a gente se coloca nesse espaço interno, quietinho, para poder também ser contribuição para o todo. Quando a gente entra numa meditação transcendental, não é só pra gente. E a nossa prática diária é também uma prática de serviço para o outro, para o universo, para a humanidade. E então a gente faz esse processo dos 10 módulos e além da prática que a gente aprende lá e faz todo dia em casa e começa a ser a nossa prática, o nosso serviço, o nosso sadhana, a gente também tem a parte de estudo, que é o estudo sobre a compreensão do universo, da vida, do porquê que a gente está aqui, de qual é a nossa busca. A gente fala de karma, de dharma, enfim, de uma série de coisas que sempre fez parte da minha busca. Então, quando eu cheguei na escola de meditação, todo esse conhecimento ele veio de uma forma sintetizada. Esse primeiro curso ele chama Yoga Brahma Vidya porque... dentro da escola a gente divide isso em alguns cursos. Esse é o curso introdutório, deixa os 10 módulos que formam essa primeira meditação. Depois existem outros cursos também mais profundos e que vão direcionando um pouco, né, como toda a escola. E dentro desses 10 módulos, então, a gente traz 3 princípios, que é a Gnana, que é a síntese do conhecimento, então toda essa parte de estudo, que não, inicialmente nem era o que eu estava buscando naquele momento, mas me veio como um bônus, como um presente. E dentro do Shuddha Dharma sempre, o conhecimento ele tem que vir de uma forma mais sintetizada. Eles falam sempre que tem muito conhecimento, que tem muita coisa espalhada por aí. Mas o que é realmente o importante, como sintetizar isso para trazer com mais clareza, para trazer com mais coerência, para trazer da forma mais simples, e dessa forma para que todo mundo consiga entender e alcançar aquilo realmente com o que é importante. Porque senão a gente fica de novo ocupando espaço mental, querendo conhecer 1 milhão de coisas, fazendo o que eu fazia lá no começo. Estuda, 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 não pratica nada, não consegue meditar, vira um cabeção de informação desse tamanho e a gente não sai do lugar. Então a escola traz o conhecimento, mas como uma das vertentes, uma parte desse tripé. A outra é Bhakti, que é a parte de devoção, que de verdade para mim eu acho que é a parte mais difícil. Isso já tinha me pegado antes, porque antes desta escola eu fiz um curso de Vedanta de 1 ano e meio e tem essa parte devocional, volta de novo para o ritual, e ali era a entrega, sabe? O conseguir olhar para uma imagem, para um ser, para alguma coisa representada ali e ter essa atitude devocional. Para mim isso era muito difícil. E sempre foi, na verdade, desde criança, eu nunca entendi o porquê olhar para uma imagem e ter uma atitude devota a isso. E eu só fui conseguir encontrar esse espaço de devoção interna quando eu entendi que, na verdade, não era sobre o objeto, não era sobre a imagem, não era sobre quem eu estava olhando ali naquela representação, independente de religião, de qual a deidade ou de qual representação, seja lá o que... Não importa. Aquela representação naquele momento... é uma representação não só daquela imagem, daquela deidade, mas é uma representação do todo. É uma forma que a nossa mente precisa para se relacionar com algo, porque se a gente entra num espaço totalmente abstrato, que a gente não traz forma nenhuma para nada, a nossa mente não alcança isso, então a gente precisa sim de algum tipo de formato. Isso acontece às vezes até pelo... Imagina uma luz. Muita gente fala, eu não vejo Deus como uma forma, mas como uma energia, como uma luz.
essa luz por si só já é uma representação. Então, quando a gente precisa enxergar isso, essa representação de alguma forma, a nossa devoção vem por reconhecer que aquilo não é só aquela representação pontual, mas é a representação do todo. E isso eu aprendi no Vedanta, no Fenem, no Shuddha Dharma, que é quando você começa a reverenciar não só uma imagem, mas também um pedaço de pedra. Quando você começa a dar banho numa criança, reconhecendo que ali você está fazendo um serviço para Deus também, ali você consegue reverenciar todas as coisas, reconhecendo que tudo faz parte deste mesmo ser. E essa meditação de que tudo faz parte do mesmo ser também está dentro dessa meditação transcendental, porque a gente tem uma das partes, né, desse caminho ao longo dos 10 módulos, uma dessas partes é se perceber no todo, é se reconhecer como sendo o todo. E é uma das partes, eu acho que eu mais gosto, que é mais bonita, assim, pra mim, de poder perceber que eu sou parte de tudo e que toda vez que eu reverencio algo, eu estou reverenciando a mim, que todas as vezes que eu faço por mim, eu estou reverenciando ao todo, que não existe separatividade entre uma coisa e outra, que é impossível eu fazer algo para alguém sem fazer para mim, que é impossível fazer algo por mim sem fazer pelo outro, que toda atitude que a gente pode considerar egoísta aqui, ela é egoísta dentro dessa perspectiva, dentro dessa manifestação, mas que quando a gente se afasta um pouquinho, a gente se desconecta daquela identificação dos pensamentos, a gente percebe que tem uma conexão maior com o todo. E que se eu estou fazendo algo pensando de uma forma egoísta, pensando em prejudicar o outro, no fim eu estou me prejudicando também. Talvez eu não veja isso agora, porque eu estou vendo uma imagem parada, uma fotografia. Mas quando a gente começa a percorrer o filme inteiro da vida, a gente reconhece que aquilo ali simplesmente não funciona, não tem como prejudicar alguém sem se prejudicar junto. Não tem como, porque está tudo conectado, a gente não está separado de ninguém. E isso tudo está dentro da escola. Quando eu realmente consegui perceber isso, não é só pensar sobre, é perceber realmente na prática, é sentir isso, aí sim a parte devocional se tornou algo natural. E o devocional, para mim, vem junto com uma contemplação, vem junto com a capacidade de ver a beleza do universo, de ver as coisas acontecendo. E sabe quando você para assim e olha e fala, caramba, como a vida é perfeita. Não importa a situação, e olha que a gente passa por muita coisa. E conseguir olhar ali e entender a perfeição daquele momento, a perfeição daquela situação, a perfeição daquela pessoa. Mesmo quando tudo parece que está desabando, isso é um espaço devocional incrível, de conseguir contemplar a beleza de tudo. E eu até falava uma frase brincando, né? Eu sofro de encantamento. E eu acho que é bem por aí, né? A gente pode ir para esse espaço de se encantar com a vida de tal forma, mesmo que em determinados momentos esse encantamento não tá confortável pra gente. Muitas vezes não tá, mas não perde sua beleza só porque não é confortável. E isso foi uma coisa que eu aprendi a reconhecer de uma forma muito intensa ao longo deste curso. E o último dos 3 pilares é o karma. Já gravei vídeo falando sobre karma, minha visão de karma mudou muito ao longo dos anos e anos, dentro do sânscrito, né, que karma é uma palavra em sânscrito. Karma significa apenas ação. Essa visão que a gente tem de karma como a punição, como a reação, como colher o que plantou, não vem como a primeira definição do que seria essa palavra. Karma é ação, ponto. A questão é que toda ação vai gerar um movimento natural no universo. E quando a gente age, então, a gente se torna responsável pelo que vai acontecer a partir dali. Então, todo karma é uma forma de colocar o nosso impulso de movimento, de colocar a nossa ação no mundo. E dentro da escola não adianta só ter um monte de conhecimento, ficar com o cabeção desse tamanho, ter o ato devocional, se as nossas ações não forem coerentes com isso. Eu acho que isso é um ponto que pega às vezes em muitas religiões, porque a gente tem doutrinas e dogmas muitas vezes super interessantes moralmente falando, né? Um direcionamento muito legal. A prática devocional dentro dos rituais, toda religião tem seu ritual,
Mas quando chega na prática do dia a dia, no karma, de ir para a ação, as pessoas ainda continuam indo para a ação de uma forma muito desconectada, com uma falta ali de coerência entre o que eu acredito no dia que eu tô lá dentro não vou trazer nome, mas dentro de qualquer manifestação religiosa, é muito diferente da minha prática diária. E aí não adianta nada. Então isso é uma coisa que tem que estar presente todas as vezes que a gente entra nessa caminhada espiritual, independente se está relacionada à religião ou não. Assumir a responsabilidade, entender o poder e a importância das nossas ações. Praticar o nosso karma, não simplesmente achar que karma é algo que eu recebo do universo. Não, karma é aquilo que você está colocando no mundo agora. E se você quer melhorar aquilo que você está recebendo do universo, começa a melhorar a tua ação hoje. Não existe essa de que, nossa, eu tô recebendo tanto karma ruim do passado, tanta coisa de quando eu fiz, sei lá eu quando, que minha vida tá horrível. Tá bom, o que você tá fazendo hoje? A tua mudança do padrão da tua vida é hoje, não tem outro momento para isso. Até porque se o tempo é uma ilusão, tudo que existe é este instante. Qual é a tua ação pro mundo neste instante? E quando eu olho para tudo que eu tive a oportunidade de estudar ao longo dos últimos, sei lá, 10 anos, eu vejo a gratidão que eu posso ter por tudo isso. Eu fico olhando e falo, caramba, devo muito ao meu karma, 2 tipos de karma aí, né? Pensando, devo muito às ações passadas que me permitiram estar aqui, as minhas ações presentes que me fizeram continuar escolhendo estar aqui nessa busca, mesmo quando eu falei eu não quero mais, eu quero ficar quieta no meu canto, eu comecei a ir para a busca interna da meditação. Então essa ação trouxe tudo isso para minha vida. Essa ação me fez perceber o quanto o grande norteador dessa minha existência é essa busca interna, é essa consciência, é essa percepção. Então, no Vedanta a gente fala de bons karmas, de poder ter receber esse presente. Quando a gente começa a buscar, quando a gente começa a pedir por aquilo, quando a gente se põe em movimento para determinada coisa, seja o que for, a gente começa a receber disso. E quando eu cheguei no momento de falar, universo, eu preciso olhar para dentro, eu não tô mais aguentando buscar coisas fora, eu fui preparada novamente até chegar no Shuddha Dharma. E quando eu cheguei ali, foi uma sensação muito estranha, porque foi, nossa, faz todo sentido. Caramba, mas em algum momento eu pensei, como que eu vim parar aqui, sabe? Porque parece que foi realmente a síntese de tudo que eu estava buscando. Então me deu aquele choque num primeiro momento de caramba, eu já ouvi tudo isso, só que não dessa forma. E de repente é como se tudo fizesse sentido novamente e eu pudesse olhar para dentro, eu não preciso mais buscar fora. E isso por si só já valeu ali os 10 meses e todo o conhecimento que vem junto, toda a prática que vem junto. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Essa é uma escola esotérica e a gente tem muito a visão do esotérico como se fosse aquela coisa mística de fazer coisas. E isso é um esotérico com X, né, que é o de fazer externo. O esotérico com S é justamente a busca interna, é justamente o olhar para dentro, é justamente reconhecer em si toda a potência necessária para criar a própria manifestação e a própria vida. É reconhecer que não tem nada fora, porque quando a gente chega lá dentro, a gente está em união com o todo. E aí vai buscar o que mais se já está em união com o todo? Passa a não ter nem tanto sentido mais essa busca externa do eu preciso conhecer, buscar, saber qual é a verdade. Chega num momento que a busca pela verdade perde o sentido, porque você reconhece que não existe uma verdade. O que existe é a própria existência. E dentro dessa existência a gente vai acreditar em coisas em determinados momentos de acordo com a nossa capacidade, com o nosso desenvolvimento, com as nossas ações. E tá tudo certo. A gente vai viver vários momentos, a gente vai experienciar vários momentos. A gente fala sempre muito na escola sobre uma vida de experimentação e sobre a prática da escola ser também uma experimentação. É, novamente, algo totalmente pragmático, de olhar para a vida e colocar isso em prática. Tire todo dia, que seja seus 15 minutos, se você não consegue sentar e ficar lá por 2 horas meditando, tá bom, faça seu sadhana em 15 minutos, mas experimente isso e veja o resultado na sua vida.
E olha, eu já passei fases fazendo, eu já passei fases não fazendo, e no meio de tudo isso eu percebi a grande diferença, a grande contribuição que isso é para minha vida. E para finalizar, eu vou falar sobre a nossa... Oi, Carol! Carol sabe do que eu tô falando. Vou falar sobre a minha mestra, que a gente a chama de Devi dentro da escola. E para mim foi um presente, assim, a gente quando tá dentro da escola a gente aprende a ter essa referência de, eu não sei nem qual é a palavra certa para trazer, talvez confiança, sabe? De olhar para a pessoa e falar, ok, eu sei que é alguém, que qualquer coisa que eu precise, de verdade, já mandei mensagem, Devi, o mundo tá desabando, aconteceu isso, aquilo, sempre tem um acolhimento ali de uma forma muito amorosa. Eu acho incrível essa oportunidade de ter a energia feminina vindo através dessa escola. É uma escola com uma energia feminina muito forte, a gente sempre traz Devi como representação mesmo de deidade para trazer essa energia feminina. E justamente energia feminina de amor, de acolhimento, de unidade. E a nossa mestra, professora, enfim, um nome que melhor couber aí, dentro da escola aqui em São Paulo, justamente traz essa energia. Quero muito conversar com ela, vou ver se eu trago ela para conversar com a gente também. Vocês vão ver a energia da pessoa, gente. Por isso que eu me encantei no finalzinho do curso de Ayurveda, quando eu tive aula com ela, eu fiquei olhando e falei, eu preciso saber mais sobre isso, conhecer mais sobre isso, eu preciso ter mais contato com essa energia que permitiu ela ser quem é, sabe? E é uma pessoa que está nesse processo de meditação e dentro da própria escola desde os 14 anos de idade, então sempre foi o processo de vida, de busca dela também. Então para mim foi um grande presente e realmente, eu acho que é um presente do universo, assim, ele chegar e olhar e falar, tá bom, vai, vou te direcionar, vai ali para aquela escola de Ayurveda, porque ali junto também vai ter uma escola incrível para te ensinar a meditar, que é justamente o que você precisa. E olha como as coisas são sincrônicas. Eu chego num dia buscando ser terapeuta para fazer uma pós-graduação, porque eu ainda estava muito presa à necessidade de ter um diploma de alguma coisa. Faço 2 anos ali, me preparo por 2 anos. Nesse período eu vi a escola acontecendo, porque é no mesmo prédio, mas eu não tinha me tocado o que era aquilo. Quando eu vou pra Índia, o médico ayurvédico indiano me manda meditar. Beleza. Quando eu volto, eu começo a olhar e falo, ok, eu preciso aprender a meditar. A última aula do curso é sobre meditação e de repente eu encontro a Devi, que me conectei muito rapidamente com a energia dela e dali já vou para o Siddha Dharma, para a escola, 10 meses aprendendo este processo. E quando eu paro para olhar, eu falo, gente, mas que sincronismo, assim, e que sorte, que bom karma que eu tive nesse caminho todo. E o quanto, quando a gente busca, as coisas aparecem. Então, se você quer a mudança na tua vida, independente da área, independente do que você segue, gente, não importa. Tenha clareza da tua busca, porque as coisas vão aparecer no momento certo e te direcionar para o que quer que seja, sabe? E, bom, acho que é isso. Quero agradecer a Devi por toda a contribuição que ela é na minha vida, a escola Siddha Dharma e a todos os mestres e hierarcas que trouxeram tudo isso para essa manifestação e a permissão para que a gente tivesse todo esse conhecimento de uma forma tão sintetizada, tão prática e tão, ao mesmo tempo que tão prática, tão expansiva, que nos permita acessar tanto do nosso ser e ao mesmo tempo servir ao universo. Isso para mim é de verdade esse presente todo. E agora já contei pra vocês, gente, é isso aí, é o meu processo de meditação e as práticas de meditação que eu faço hoje, então não seguem nenhum método ou uma meditação guiada que eu possa simplesmente trazer para vocês. É um processo de dedicação, de estudo e de uma escola iniciática que tem todo um porquê por trás de cada detalhezinho de uma forma milenar aí e que é um presentão para a nossa vida.
Se alguém quiser saber um pouco mais, se quiser a recomendação, se quiser o contato do pessoal de lá também, é só me mandar um direct que eu passo para vocês. E vou ver se eu consigo essa possibilidade de conversar com a Devi. Vai ser um prazer gigantesco trazer ela aqui para que vocês possam conhecer um pouco da energia dessa pessoa incrível que ela é. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me mandar mensagem. Vejo vocês amanhã. Finalmente, amanhã a gente vai falar de relacionamento do livro do Axis de relacionamento. Amanhã eu vou estar super corridinha porque eu tenho uma classe de barras logo em seguida. Vou ver se eu vou estar aqui ou se eu vou estar lá na clínica. E é isso, gente. A gente se vê em breve. Beijão, até mais.